ZYK678, ZYG 857. A rádio da nossa gente. Rádio Brasil Campinas. Pontualmente 5 horas. Rádio Brasil. Fé, cidadania e informação. A partir de agora, prestação de serviço e as principais informações da região metropolitana de Campinas. Está no ar, Brasil Agora. Olá, muito boa tarde para você que é ouvinte da Rádio Brasil. Está começando o Jornal Brasil Agora, segunda edição. Hoje é segunda-feira, dia 16 de janeiro de 2023, e nós falamos ao vivo dos estúdios da Rádio Brasil Campinas, a rádio da nossa gente, integrante da Rede Aparecida de Rádio. AM 1270. O Jornal Brasil Agora tem trabalhos técnicos do Rogério Max na mesa de som e gravações de Paulo Esmi e Robinson Bolsoni. A coordenação de conteúdo é do Tiago Varela e a direção-geral da Rádio Brasil é do Felipe Zangari. Apresentação, Kevin Camada. Você pode ouvir a nossa programação pelo AM 1270 no nosso site brasilcampinas.com.br ou pelos dispositivos móveis no aplicativo da Brasil. Rádio Brasil. Nas redes sociais você também acompanha as nossas transmissões com imagens ao vivo aqui dos nossos estúdios, pelo facebook.com/Rádio Brasil Campinas, na nossa conta no Twitter, @BrasilCampinas, e também no nosso canal no YouTube. Você também pode mandar a sua mensagem de voz ou de texto para interagir com todos os nossos programas pelo WhatsApp da Brasil, 19 999 865434. 999-865434. Rádio Brasil Campinas. Trânsito. Vamos saber como é que está a situação nas principais vias da nossa região. Bem-vinda, Juliana Caetano. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Kevin. Boa tarde para todo mundo que acompanha o Brasil Agora. Eu falo da Campinas Montemor, que tem lentidão para quem vai sentido Hortolândia, na altura da IBM. Quem segue no sentido contrário, sentido Líquido da Cunha, vai reduzindo a velocidade na chegada para o Trevo da Bosch. Falando da Santos Dumont, o tráfego é intenso no sentido Indaiatuba-Viracopos, na altura de Monte Cristo e do São José. No sentido Prestes Maia, tráfego intenso, mas sem pontos de parada. Nova Ford Transit, taxa zero e unidades à pronta entrega da van mais vendida dos Estados Unidos e Europa. Saiba mais em ford.com.br e agende um test drive. Brasil Campinas, ligado em você. Kevin Camada. Vamos chegando para você saber, inclusive falando sobre trânsito, que a John Boy Dunlop, a avenida de maior movimento aqui em Campinas, foi palco de mais um grave acidente nesta segunda-feira. Um engavetamento envolvendo 6 carros e um ônibus aconteceu por volta das 7 horas da manhã na ponte sobre a rodovia dos Bandeirantes, no sentido centro. De acordo com testemunhas, a colisão aconteceu quando um ônibus biarticulado que fazia a linha 224, Residencial Sirius Satélite Íris, atingiu em cheio os carros que estavam à sua frente. Com a força da batida, uma caminhonete que prestava serviços para a CPFL acabou levantando e engolindo um carro de passeio. Felizmente, o motorista do carro mais atingido, que ficou prensado entre a caminhonete e o ônibus, sofreu apenas escoriações leves. Houve congestionamento na via e os agentes de mobilidade urbana da INDEC auxiliaram na organização do trânsito. Os carros foram removidos e o trânsito foi liberado por volta das 8h30 da manhã. De acordo com o Setcamp, que é o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros, o veículo do transporte coletivo envolvido nesse acidente passou por perícia. Segundo o Setcamp, está descartada qualquer suspeita de pane no sistema de freios do ônibus. As investigações e os procedimentos de sinistro vão apurar as responsabilidades desse caso. Rádio Brasil. A gente fala agora dos destaques estaduais. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, já está na Suíça para participar do Fórum Econômico Mundial. Quem traz os detalhes é o repórter Elias Aredes. Nesta segunda-feira, dia 16 de janeiro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, iniciou o primeiro dia de reuniões no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.
A meta foi começar a buscar uma marca para o seu governo. Em sua primeira missão internacional à frente do governo do estado de São Paulo, o governador está sendo acompanhado por Lucas Ferraz, secretário de Negócios Internacionais, Arthur Lima, secretário-chefe da Casa Civil, e Laís Vita, secretária de Comunicação. E Tarcísio de Freitas disse o que pretende fazer nestes dias de viagem internacional. Vamos apresentar o estado de São Paulo, que agora vai ter um protagonismo ainda maior no que diz respeito à sua relação com o exterior. Vamos buscar um investimento para fazer a diferença, investimento em todos os setores, investimento no nosso agronegócio, investimento na nossa indústria. Nós temos uma oportunidade gigante de promover a reindustrialização do estado de São Paulo, investimento na área de transportes, na área de logística, para que a gente possa conquistar o desenvolvimento, promover a dignidade das pessoas, sempre na base do diálogo. A agenda verde que o governo estadual apresentará em Davos será focada na transição energética, hidrogênio verde e etanol de segunda geração. Com isso, o estado buscará fortalecer ainda mais a matriz energética de São Paulo, que é a mais limpa do Brasil e uma das mais limpas do mundo, com cerca de 60% de participação de fontes renováveis. A comitiva paulista ainda participará de diversas reuniões bilaterais com representantes de vários países e empresas, e que vai englobar do Japão, a China e também a Índia. A intenção é conversar com o mundo árabe e também com representantes da Europa e dos Estados Unidos, sem deixar os países da América do Sul de lado. A meta do governo estadual é buscar investimentos para todas as áreas econômicas do estado. Reportagem Elias Aredes. Vamos trazer agora um destaque nacional desta segunda-feira. A Polícia Federal deflagrou uma operação mirando suspeitos de envolvimento em atos antidemocráticos realizados desde o final das eleições de outubro do ano passado. A Operação Ulisses teve trabalhos focados na cidade de Campo dos Goitacazes, no interior do Rio de Janeiro. Um bombeiro foi preso nessa operação. A detenção do subtenente Roberto Henrique de Souza Júnior foi confirmada pela corporação ainda na parte da manhã. O militar estava na cidade de Guarus, perto de Campos. Ele foi conduzido até o grupamento especial prisional em São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro, onde permanece à disposição da Justiça. Ainda sobre a Operação Ulisses, a Polícia Federal divulgou que os trabalhos também miram lideranças locais que bloquearam rodovias da região ali de Campos e também os organizadores de manifestações em frente aos quartéis. Rádio Brasil Campinas. Ainda nas notícias nacionais, sindicatos repercutem o aumento no valor do salário mínimo e o impacto que isso vai ter para o valor das aposentadorias. A reportagem é da Bianca Carvalho, da Rádio Aparecida. Aposentados e pensionistas do INSS com benefícios acima do salário mínimo terão um reajuste de 5,93% neste ano. O aumento, que foi calculado de acordo com o valor da inflação, será aplicado integralmente àqueles que já estavam recebendo seus pagamentos em 1º de janeiro de 2022. Quem conversa conosco sobre o assunto é João Inocentini, presidente do Sindicato dos Aposentados. Todos aposentados e pensionistas, né, será corrigida a partir do dia 1º de janeiro, né, a inflação, e estamos discutindo aí quem recebe o salário mínimo, né, quanto que vai ser o salário mínimo. Então isso ainda não está fechado. Nós estamos discutindo ainda com o governo, se vai ser 1.320 ou 1.302. Então isso é importante, que esse dinheiro que vai entrar, ele vai entrar no mercado, porque as pessoas que vão receber, já começam a receber no final de janeiro, já vão receber esses 6% aí no seu benefício. Esse dinheiro as pessoas vão pagar conta atrasada, vai arrumar alguma coisa. Então é um dinheiro que o governo dá, ou né, repassa, e ele volta na mão do governo automaticamente, o mais rápido possível. Que as pessoas não pegam esse dinheiro, vão guardar, eles vão gastar. Então, por isso que é importante, né, o aumento do salário mínimo acima da inflação, porque é um dinheiro de investimento. Então, o país aí vai ter mais de 7 bilhões de reais que vai entrar,
no mercado, que vai gerar emprego, vai ter distribuição de renda e o governo vai receber na forma de juros, de impostos. E como que esse dinheiro deve impactar a vida dos aposentados? Esse valor é o suficiente? O suficiente não é. Porque se você pegar todas as coisas, principalmente que as pessoas idosas usam, ela subiu muito mais acima da inflação. Você começar o medicamento. Então, esse dinheiro que ele vai receber agora, esse aumento que ele recebe agora, ele não compra o que comprava em janeiro do ano passado. Então, cada ano que passa, os aposentados, os pensionistas, eles perdem um pouco do seu poder de compra. Então, ele tem que deixar comprar menos coisas. E pede para manter as coisas de prioridade, que é a questão da alimentação, que é a questão do médico, a questão do remédio. Então isso sobe muito mais do que a inflação. Então por isso que nós defendemos que tinha de ser, nós, as pessoas idosas, tinha de ser composto um outro tipo de inflação. Pegar uma outra cesta, fazer o levantamento, fazer o estudo, para ver quanto que seria a inflação para os idosos, que era bem maior do que esse número, eu não tenho dúvida nenhuma. Bianca Carvalho para a Rede Aparecida de Rádio. Rádio Brasil. 5h11. Trânsito. Vamos a mais um destaque com você, Juliana Caetano. A Norte-Sul tem tráfego intenso para quem segue sentido Guarani, desde a região do Cambuí até a chegada para o viaduto Laurão. No sentido Taquaral, por enquanto, sem dificuldades. Falando da Nossa Senhora de Fátima, o tráfego é lento no sentido Shopping, na chegada ao Balão da Bela Vista. Pela Júlio Prestes, o tráfego é intenso no sentido Taquaral, na chegada para Miguel Noel Nascentes Burnier. Tenha o melhor da Digo com a Disney Plus e Star Plus a partir de R$ 89,90. Acesse agora directvgo.com.br e garanta o plano com Combo Plus para acessar o melhor de todos os filmes e séries. Rádio Brasil, com você. Estamos apresentando Brasil Agora. Quer ser a próxima referência do mercado? Então dê mais um passo na sua carreira. Faça pós-graduação na PUC Campinas, uma das melhores universidades do mundo, com diversas áreas de ensino como Direito, Educação, Saúde e muito mais. Acesse puc-campinas.edu.br e conheça todos os cursos. Dê mais um passo e faça o seu futuro. Pós-graduação PUC Campinas. E se o que é melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. O Sicredi apoia o empreendedor e auxilia a sua organização financeira. Somos a alternativa que oferece taxas justas e atendimento próximo, com soluções como conta corrente, cartões, crédito, cobrança, máquina de cartões e muito mais. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta com a gente. 5h13. Rádio Brasil. Voltamos a apresentar Brasil Agora. Apresentação Kevin Camada. Estamos de volta prestando serviço para você que ouve o Jornal Brasil Agora. O CEPROCAMP, que é o Centro de Educação Profissionalizante de Campinas, está com inscrições abertas para 37 cursos de qualificação profissional. São 1.870 vagas abertas para esse início de 2023. As aulas vão começar no dia 6 de fevereiro, nos períodos da manhã, tarde e noite, conforme o curso que for da escolha dos candidatos. Entre as opções oferecidas estão auxiliar financeiro básico, auxiliar de recursos humanos, inglês para atendimento comercial, auxiliar administrativo, porteiro e controlador de acesso, agente de segurança do trabalho e higiene ocupacional, padeiro e confeiteiro, também entre outras vagas. As inscrições são gratuitas e as vagas vão ser preenchidas por ordem de chegada até o limite máximo ser alcançado em cada uma dessas oportunidades. Para você conferir mais detalhes, a lista completa, também os documentos que você precisa levar, se você tiver interesse em participar desses cursos, é só você acessar a nossa página na internet, brasilcampinas.com.br. Rádio Brasil, com você. Na primeira edição do Brasil Agora, nós conversamos com a médica alergista e imunologista Ana Carolina Barreto Marinho.
Ela também integra a ASBAI, que é a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. A Ana Carolina nos ajudou a entender um pouco mais sobre o surgimento de uma nova subvariante da Covid-19 e o que ela significa para os rumos da pandemia. Vamos ouvir um trecho. Vamos introduzir esse assunto, né? O que nós já sabemos a respeito dessa nova subvariante do coronavírus. Eu até aproveito para perguntar o que é uma subvariante em relação a uma variante. Exatamente, são tantos nomes, né? A partir do próprio vírus, das mutações, das variantes de preocupação. Então, na verdade, existem muitas denominações aí para esses vírus que estão circulando. Então, na verdade, essa nova subvariante, que é o XBB.1.5, ela é mais uma ramificação da variante Ômicron, que é aquela que hoje domina aí o mundo, que está predominando. Então, ela deriva essa nova, né, por isso que esse nome de subvariante, porque ela já deriva de uma variante, é uma ramificaçãozinha, é mais uma mutação, é um conjunto de mutações que o vírus acabou sofrendo, principalmente da variante Ômicron, e fez essa ramificação aí que é a XBB1. Então, é um pedacinho aí da variante Ômicron que já modificou as suas características e aí vem contaminando e infectando as pessoas de um modo diferente. E em relação às outras variantes do coronavírus, as outras subvariantes, né? O que nós já sabemos, ela causa formas mais graves de Covid ou não? Quais são as informações que a gente tem no momento? Então, a gente teve de atualização aí no final de 2022, a BQ1, a própria XBB, que foi essa sublinhagem aí da variante Ômicron, e agora a XBB1. Então, o que a gente sabe é sempre que toda vez que aparece uma variante de preocupação, uma variante com muitas alterações, mutações, a gente fica observando se elas vão infectar mais, se elas vão ter maior capacidade de transmissão, ou se elas vão causar doença mais grave. Isso tudo vai depender um pouco do cenário de cada país, da quantidade de casos naquele país, da vacinação das pessoas ou não, se as pessoas já forem infectadas por outras variantes. Então, tem tudo isso aí para nos dizer. O que a gente sabe até este momento, assim, que não é possível dizer se realmente elas causam doença mais grave, não é isso que tem se observado nos relatos de caso, né, de pessoas que foram infectadas por essa nova subvariante de modo confirmado. Então, aparentemente, as pessoas tiveram quadros leves, e a gente não consegue dizer muito ainda se elas são tão mais transmissíveis. A própria Ômicron, por si só, ela já teve uma capacidade de transmissão mais rápida, e como essas variantes, né, essas subvariantes derivam da Ômicron, elas estão seguindo mais ou menos o mesmo caminho, mas a gente ainda não consegue dizer se são super transmissoras, ou enfim, como é que vai caminhar aí a caracterização, né, de como a pessoa vai ficar realmente mais grave ou menos grave. Eu percebi que no começo da sua resposta você citou o papel dessa circulação maior do vírus, né? Então eu aproveito aqui para trazer para o nosso assunto a questão do uso das máscaras, né? Nós sabemos que oficialmente a pandemia ainda existe, mas pelo menos aqui no Brasil nós vimos muitas autoridades abolindo aquela obrigatoriedade ali ainda por volta de meados do ano passado. Eu queria pedir a sua avaliação, né? Era o momento de flexibilizar esse uso das máscaras? Como é que, do ponto de vista da imunologia, a gente deve encarar esse atual momento da pandemia? Naturalmente, que hoje a gente está falando de um momento bem diferente do que o que nós vivemos em 2020, aí ou até o início, né, a era pré-vacinação. Hoje a gente tem uma circulação mantida ainda de vírus, isso vai aumentando e diminuindo de tempos em tempos. A gente não conseguiu definir ainda um padrão de sazonalidade, ou seja, eu sei que todo outono eu vou ter mais vírus circulante, igual a gente tinha aí da influenza até pouco tempo atrás. A gente não conseguiu definir um padrão ainda. A gente não sabe muito bem quando a gente vai ter uma nova onda ou não. A entrevista completa você confere no nosso site brasilcampinas.com.br e também nas lives do Jornal Brasil Agora, primeira edição, disponíveis no facebook.com/Rádio Brasil Campinas, também no nosso canal no YouTube. Agora é só você procurar pelo nosso novo endereço por lá, youtube.com/Rádio Brasil Campinas. Rádio Brasil, a rádio da nossa gente. 5 horas e 20 minutos.
Trânsito. O seu destaque final, Juliana Caetano. Pela Dom Pedro, pistas molhadas, principalmente na altura do distrito de Barão Geraldo, e o tráfego é intenso no sentido Jacareí, no entroncamento com a Campinas Mogi. No sentido contrário, tráfego carregado na altura do Parque das Universidades, também da Guilherme Campos, nas proximidades do shopping, da Ceasa e do Santa Mônica até a chegada à Anhanguera. Dica do dia, Seresto. Para eliminar pulgas e carrapatos não existem atalhos. Use Seresto, que é eficaz e de longa duração. A coleira que protege seu pet contra pulgas e carrapatos em cães e pulgas em gatos por até 8 meses. AM 1270. Previsão do tempo. Olha, aqui da janela dos nossos estúdios, na Rádio Brasil Campinas, bairro do Bosque, em Campinas, a gente vê o céu bem nublado, caiu uma forte pancada de chuva a questão de poucos minutos, e também a Prefeitura de Campinas e a Defesa Civil do Estado de São Paulo acabam de divulgar um alerta de chuvas fortes válido entre hoje e a próxima sexta-feira, previsão de queda de 100 milímetros de chuvas aqui na região metropolitana de Campinas. Isso ainda só segunda-feira, hein? Vamos ficar atentos e agora a gente confere a previsão direto do CEPAGRE da Unicamp com o Jurandir Zulo Júnior. O tempo na terça-feira terá uma quantidade de nuvens menor que nos dias anteriores, mas o céu ainda ficará parcialmente nublado, mantendo-se a possibilidade de chuvas localizadas nos períodos da tarde e noite na região metropolitana de Campinas. Temperatura mínima de 20 graus no início da manhã e máxima superior a 30 graus no período da tarde. Ventos quentes fracos a moderados. Umidade relativa do ar próxima a 60% de mínima no período da tarde. Índice de ultravioleta elevado. Condições agrometeorológicas favoráveis apenas para o manejo do solo. Lua em fase quarto minguante. Nascer do sol às 5 horas e 37 minutos e dia com duração total de 13 horas e 22 minutos. Perspectiva que o tempo na quarta-feira seja semelhante ao de amanhã, mantendo-se a chance de pancadas de chuva localizadas no final da tarde e durante a noite, com temperatura mínima de 20 graus e máxima superior a 30 graus. Jurandir Zulo Júnior, pesquisador do CEPAGRE Unicamp para a Rádio Brasil. 5 horas 23 minutos, vamos indo embora agradecendo aos trabalhos técnicos do Rogério Max na mesa de som, agradecendo a você que nos acompanhou pelo carinho da sua audiência, mandando aqui um abraço para Bruna Ferreira, também a Maria Alina Pérez Benites, também a Neuza Narciso e a Alaide Camargo, todas nos ouvindo aqui de Campinas. Vem aí Felipe Zangari para rezar o Santo Terço com você e outras notícias locais você confere amanhã às 7h30 da manhã no programa Destaques no comando do Dunga Santos. Uma ótima tarde para você, até amanhã. Tchau. Apresentação Kevin Camada. Você ouviu Brasil Agora. Informação e prestação de serviço aqui na Rádio Brasil, a rádio da nossa gente.